Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção, coloque toda a sua atenção verdadeiramente, porque a mensagem que o Espírito Santo vai trazer hoje é muito importante. Vamos dar continuidade acerca do assunto, do tema da liberdade. Para você entender o assunto de hoje, é necessário você entender também o assunto do vídeo anterior. Então, se você não meditou no vídeo anterior, já vamos deixar o card aqui para você meditar. Dá um pause aqui, acesse o card e ouça primeiro o vídeo anterior e depois você, concluindo o vídeo anterior, venha meditar nessa mensagem que vamos começar agora. Então, toda atenção. Vamos ver sobre a verdadeira liberdade. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. No vídeo anterior nós vimos acerca da falsa liberdade. O pecado traz uma sensação, uma falsa sensação de liberdade. E essa é a condição de muitas pessoas, vivendo presas, escravizadas no pecado, e dessa maneira elas estão trazendo sofrimentos constantes para as suas vidas. E pior do que isso, elas achando que estão libertas, elas achando que estão livres, quando, na verdade, elas estão sendo escravizadas, oprimidas pelo pecado. Mas hoje vamos aprender acerca da verdadeira liberdade. Por isso falamos, o assunto é de suma importância. Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo, traz a verdadeira liberdade. Nós demos essa pincelada no vídeo anterior. Porém, é necessário entender como a pessoa pode possuir, assumir essa verdadeira liberdade. Então, sem mais delongas, vamos entrar dentro do texto sagrado. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, no capítulo 8, os dois versículos que está registrado aqui, o 32 e o 36. Vamos começar pelo 32. Olha só o que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entenda, enquanto a pessoa não tem o entendimento iluminado, enquanto a pessoa não tem a compreensão aberta acerca da condição espiritual, jamais ela vai conseguir se libertar do pecado. Por isso nós falamos, dá um pause, ouça a mensagem anterior para você compreender acerca da condição espiritual da maioria dos seres humanos, para assim você poder entender essa condição e resolver a questão. Nós vimos no vídeo anterior que a condição do ser humano é preso, escravizado nas práticas pecaminosas. O ser humano é inclinado para as concupiscências carnais. Então, como se libertar disso? Através da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio trazer aos seres humanos essa consciência da condição pecaminosa do ser humano, mas também veio trazer a solução, a fé nele. A fé no sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados e a fé em sua ressurreição, nos trazendo uma novidade de vida. Então Jesus veio trazer a consciência do problema humano, mas também veio trazer a solução para o ser humano, a fé nele, porque essa verdade, entrando dentro de uma pessoa, liberta ela, vai limpando ela, vai santificando ela, vai transformando a tal pessoa. Por isso que somente quando a pessoa dá ouvidos à verdade do Evangelho, ou seja, quando a pessoa começa a dar ouvidos à palavra de Deus, é que dentro dela ela vai sendo libertada, ela vai sendo liberta dessa opressão, dessa escravidão que tanto aprisiona ela. Ela é liberta dos vícios, ela é liberta da prostituição, ela é liberta do que for. Ontem nós estávamos evangelizando e falamos para o jovem, não interessa a prisão que a pessoa está, se ela conhecer a verdade do Evangelho, a liberdade chega a essa tal pessoa. Não importa se ela está no crime, nas drogas, na prostituição, se é mentirosa, se é uma pessoa caluniadora, não interessa. Se ela começar a dar ouvidos à voz da palavra de Deus, a liberdade através da fé em Jesus Cristo vai se materializar na vida dela. Olha só o versículo 16, o que Jesus afirmou. Preste atenção. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus certa vez bradou, eu sou a verdade. Então quando ele diz a verdade vos libertará, ele está falando, eu vou libertar vocês através do meu sacrifício, através do poder da minha ressurreição, eu vou libertar vocês. E quando o Filho liberta um ser humano, verdadeiramente essa pessoa
passa a ser livre. Essa pessoa não vai mais ficar subjugada no pecado. Compreenda, nós falamos no vídeo anterior, vamos ressaltar aqui. A verdadeira liberdade é não estar dominado pelo pecado. O pecado até tenta dominar a pessoa, mas a pessoa resiste, a pessoa rejeita, a pessoa não se deixa ser vencida. Não se deixa ser vencida pela prostituição, pela corrupção, pelos vícios, pela mentira, enfim. A pessoa não se deixa ser vencida por aquilo que vai desagradar a Deus. Você está entendendo? Então, se você realmente quer essa verdadeira liberdade na sua vida, é necessário você dar ouvidos à verdade do Evangelho. Por que as pessoas tanto estão desprezando o Evangelho de Jesus Cristo? Porque elas querem continuarem na falsa sensação de liberdade. Elas querem continuarem na escravidão dos seus desejos desenfreados. Ainda que faça mal para elas, ela sabe que faz mal para ela, mas ela quer continuar nisso. Por isso elas não querem ouvir a verdade. A verdade, elas preferem o engano do pecado do que a verdade que liberta. Entenda, só a verdadeira liberdade, a pessoa só é verdadeiramente livre quando o Evangelho de Jesus Cristo liberta essa tal. E quando uma pessoa está liberta verdadeiramente, aí ela pode servir a Deus. Então vamos colocar um resumo aqui. O pecado traz uma falsa sensação de liberdade. Enquanto a pessoa acha que ela faz o que quer, que ela é dona do próprio nariz, ela está se sujeitando ao pecado. E o pecado vai aprisionando ela e oprimindo ela. Mas quando a pessoa dá ouvidos à verdade do Evangelho, quando ela deixa o Filho de Deus, Jesus Cristo, trabalhar dentro dela, ela então passa a verdadeiramente ser livre. Porque o que acontece quando a pessoa deposita a fé em Jesus Cristo verdadeiramente? O que acontece quando a pessoa, de fato, se entrega para Jesus Cristo, fazendo dele o único Senhor e Salvador da vida dela? Essa tal pessoa passa a estar justificada diante de Deus. Os pecados que ela tanto cometeu, os erros que ela tanto cometeu, vai ser apagado. Deus não vai mais considerar. E dessa maneira, a pessoa vai estar apta, preparada para receber uma nova natureza através do Espírito Santo. E aqui que se concretiza a verdadeira liberdade, porque enquanto não houver uma troca de natureza, a pessoa sempre vai estar com a natureza pecaminosa. Mas se ela manifestou a fé em Jesus Cristo, deixou a verdade do Evangelho trabalhar dentro dela, limpando ela, libertando ela, dessa maneira o Espírito Santo vai entrar dentro dela, trocando a natureza dela, não mais sendo uma natureza humana corrompida pelo pecado, entenda, mas sim a natureza de Deus. Coloque atenção. O pecado ainda vai existir, a tentação ainda vai existir, mas não terá domínio nem controle. Porque quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, porque ela foi liberta pela fé em Jesus Cristo, porque ela foi justificada pela fé em Jesus Cristo e assim recebeu o Espírito Santo, agora ela vai se inclinar para as coisas de Deus. Agora ela vai se inclinar para a justiça da palavra de Deus. E se concretiza um versículo muito forte. Está registrado lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, no verso 22, está registrado. Compreenda isso, olha só. Mas agora, libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Quando a pessoa é liberta do pecado, da escravidão pecaminosa, ela passa a se inclinar para as coisas de Deus. Por quê? Porque dessa maneira, através do Espírito Santo, ela foi feita filha de Deus. Ela tem a natureza de Deus. Ela passa a servir a Deus com santificação, caminhando assim em direção a vida eterna. Então, para ter a vida abundante nessa terra, é pela fé em Jesus Cristo, porque não será mais sujeito ao pecado. E para caminhar em direção à vida eterna, é necessário também estar liberto do pecado. Nós só temos proveito quando nós alcançamos essa verdadeira liberdade. Não se engane, o pecado escraviza e oprime as pessoas, mas o Evangelho de Jesus Cristo traz a verdadeira liberdade. Então agora você está diante dessas duas escolhas. Se sujeitar à verdade do Evangelho ou então se sujeitar ao engano do pecado. Tome a escolha certa, porque o Espírito Santo te dá o entendimento agora. Era isso que Deus queria falar com cada um de nós. E que Ele os abençoe e os guarde
em nome de Jesus Cristo. Agora mesmo, você terminou essa mensagem, compartilhe com os seus amigos e familiares lá nas redes sociais, porque como Deus falou com você, com toda certeza, falará com cada um deles. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.